Salve galera, chegando agora as últimas notícias do nosso Mengão. Flamengo oficializa venda de joia rubro-negra e vai embolsar mais de 130 milhões de reais. Com isso, os palmeirenses estão assustados com a situação financeira que o Flamengo pode atingir. Vamos acompanhar essa repercussão agora. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos, isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Vamos falar aqui sobre essa matéria da ESPN. Já vou começar falando aqui, ó, matéria de hoje, atualizada agora na hora do almoço. Bora lá. O Flamengo oficializou a venda de Matheus França para o Crystal Palace neste sábado, dia 5. Antes, Matheus Gonçalves, outra joia revelada pelo clube, foi emprestada ao Red Bull Bragantino. E a diretoria já planeja dar mais espaço a mais um ativo na fila das promessas que integram o elenco profissional. Lohan, de 17 anos de idade e destaque do time sub-20. O garoto, que tem uma multa rescisória de 50 milhões de euros, algo em torno de 270 milhões de reais, começou a treinar com o time profissional nos últimos dias e foi relacionado para enfrentar o Cuiabá nesse domingo, no dia 6. E existe um projeto para a efetivação no time de Jorge Sampaoli em breve. Atualmente, Lohan comanda a equipe rubro-negra, que está na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Semifinal tá legal, do brasileiro inclusive, hein, mano? Tá muito bom. Inclusive, o garoto foi o autor de um dos gols na vitória do Santos por 2-1 na partida de ida. E ele também teve participação na jogada que originou o outro gol. Com a competição na reta final, o Flamengo já trabalha com o projeto de ter Lohan no time de cima para preencher o plantel após as saídas de França e Gonçalves. A ESPN apurou que Lohan é tratado como diferente e fora do comum. A expectativa criada em cima do garoto colocará em um trilho que outros nomes já percorreram recentemente, como Lázaro, Matheus França, Vitor Hugo, entre outros. Ainda de acordo com a apuração, o Lohan continuará fazendo parte dos treinos e seu aproveitamento dependerá do rendimento nas atividades. Ele tem um contrato até dezembro de 2025 e pode assinar um novo vínculo quando completar 18 anos de idade. E pessoal, assim, eu acho que o Flamengo, ele é um time que ele acerta muito no time de venda dos seus jogadores de base. O Palmeiras está fazendo uma boa escola de base também. Só que eu acho que o Palmeiras errou no time de alguns jogadores. E o Palmeiras acabou queimando, digamos assim, o time da venda. Acabou passando um pouco do limite. O jogador caiu ali com um nível de rendimento e performance e acabou desvalorizando um pouco. Então a gente teve a saída aí de alguns jogadores para Botafogo, para Cruzeiro, jogadores que poderiam ter sido melhor aproveitados se tivessem sido vendidos no momento correto. Então o Palmeiras ele erra nisso ainda. Porém, eu acho que agora o Palmeiras ele aprende a lição também. Aprendeu de uma forma difícil, perdendo alguns milhões. Só que assim, cara, elenco de base, ele é o seguinte: moleque de base é para você colocar lá, jogar um tempinho no clube, colaborar, revelar e vender. Você não pode querer manter igual o elenco mais amadurecido, que nem o Palmeiras tem essa política de manter o elenco, não vamos contratar reforço, não vamos vender também. Perfeito. Só que são jogadores já que tem rodagem, que tem minutagem, né? Jogadores que já estão no mercado, então seus valores, eles já estão ali em níveis mais estáveis, eles já mostraram ao mundo, digamos, do futebol para que vieram. Agora, jogador de base, não. Eu vou dar um exemplo claro pra vocês. Vamos ser sinceros aqui. Se o Palmeiras não tivesse vendido o Endrick e fosse vender agora, você acha que ele valeria a mesma coisa? Não valeria, mano. Não valeria. Não valeria. Ele teria perdido um pouco do seu valor em virtude de algumas participações e também não participações no time principal. Então, cara, jogador de base, você tem que, time certo. São jogadores, digamos assim, de curto prazo. Você vai utilizá-los aí por curto período de tempo. E aí você vende, coloca uma multa alta, porque agora a estratégia da multa alta não é só uma estratégia para te proteger no mercado nacional, não. Mas é uma estratégia para te proteger do mundo árabe, que tá aí, colocando dinheiro firme em cima. E a gente vai fazer um vídeo sobre isso para falar mais especificamente desse ponto, mas é necessário você ter hoje rescisões contratuais extremamente altas para que o jogador não saia pelo ralo e você acaba perdendo ali valor de mercado, você acaba perdendo negócio também. Então é isso daí, pessoal. Os caras estão lá no rastro do dinheiro e existem algumas políticas aqui, algumas metodologias de venda e de valorização desse elenco que vale a pena ser seguido por qualquer clube que quiser ser um revelador de atletas de base. Então é isso daí. Coloca nas opiniões
Então, galera, é isso aí. Vamos falar um pouco sobre essa questão do Flamengo sempre conseguir vender alguns jogadores, algumas joias rubro-negras por um valor bastante considerável, né? O Flamengo agora que neste sábado oficializou a venda de Matheus França ao Crystal Palace, né? O Crystal Palace vai pagar ao Flamengo 20 milhões de euros fixos, 104 milhões de reais de forma parcelada e outros 5 milhões, que no caso seria 26 milhões de reais, por possíveis bonificações. Ainda houve a inclusão de obrigação de pagamento de 5 milhões de euros, caso Matheus França seja bola de ouro algum dia, além de 20% de mais-valia em uma venda futura. O Flamengo fazendo uma excelente venda, vendendo o Matheus França por mais de 100 milhões de reais. E esse dinheiro vai chegar em boa hora, né? Com certeza vai ajudar os cofres rubro-negros. Lembramos que não é à vista, né? Acredito eu que são poucos os times que pagam à vista. Eles pagam parceladamente. Então, por mais que seja parcelado, esse valor vai ajudar muito o Flamengo a repor essa grana, né? Porque o Flamengo gasta muito dinheiro mensalmente com a folha salarial dos jogadores. Então, vender atletas é muito importante, principalmente para não ficar com a questão financeira bastante prejudicada. Vender o Matheus França e tem outros garotos aí que com certeza breve pode ser vendido, né? Matheus Gonçalves foi emprestado ao Bragantino, então ele vai ter mais oportunidade para jogar e desempenhar o seu futebol. E se ele for bem, com certeza algum time da Europa pode fazer proposta por ele. O Flamengo, no que diz respeito à questão da base, investe bastante justamente para chegar a esse ponto, para vender jogadores por valores altos. Isso ajuda a manter o elenco profissional, a trazer jogadores da Europa para fazer parte do time do Flamengo. Então, isso é importante e vem repercutindo em toda a mídia brasileira, né? O nosso colega aí, Neto, do canal Opina Porco, dando a sua opinião e dizendo que o Palmeiras deveria seguir o exemplo rubro-negro, já que Leila Pereira faz tempo que não vende uma joia do Palmeiras. Vendeu agora, recentemente, Endrick ao Real Madrid, mas se for levar em consideração, a última vez que o Palmeiras vendeu um jogador por valores bastante consideráveis faz um bom tempo. Então, Neto dando a sua opinião e dizendo que o Palmeiras deveria seguir o exemplo do Flamengo. O Flamengo sendo o exemplo aí no futebol nacional e sul-americano no que diz respeito a lançar joias no mercado do futebol, né? E Matheus França agora vai vestir a camisa do Crystal Palace. Boa sorte a Matheus França, que ele consiga desempenhar o seu futebol e evoluir ainda mais como jogador. É isso aí, nação rubro-negra. O que vocês acharam? O Flamengo vendeu bem ou não? Poderia ter esperado um pouco mais para, quem sabe, conseguir mais grana? Participa aí deixando a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, vamos se inscrever no canal e ativar as notificações, como também curtir os vídeos para ajudar em nosso crescimento.